Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Paixanalyticon. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão nova aí, na linha de outros vídeos que eu já tenho feito aqui no Instagram, né, que depois vão para o YouTube. O tema do vídeo de hoje é o teor energético de uma análise e a presença do analista. O vídeo passado foi sobre a responsabilidade subjetiva, uma obsessão lacaniana, né? Então hoje eu continuo um tanto nas reflexões desse último vídeo, tá? Então quem quiser pode acompanhar, o vídeo tá aí gravado no Instagram, no IGTV, aqui do Paixanalyticon, e no canal do YouTube. Vai estar disponível, já está disponível outro vídeo, esse também vai estar na série de vídeos Paixanalyticon no Instagram, tá? Numa playlist específica. Então vamos lá. Também aludo a outro vídeo que eu gravei, que é o WhatsApp como campo transformacional, tá? Vocês podem juntar então esses três vídeos, que é o de hoje, o teor energético de uma análise e a presença do analista. O outro que é a responsabilidade subjetiva, uma obsessão lacaniana, e o terceiro, que é mais antigo, o WhatsApp como campo transformacional, tá? Bom, lembrando desde Freud, a questão do paradigma energético, ela é um tanto enigmática, né? Porque a psicanálise lida com as palavras, com a talking cure, o discurso, enfim. E é muito fácil da gente cair numa espécie de leitura excessivamente logicista, né, acerca do campo metáforo-metonímico, dos deslocamentos e condensações, da linguagem propriamente dita. E a gente acaba esquecendo, vamos dizer assim, do termômetro de uma análise. Ou seja, essa análise está fria ou ela está quente? O que faz com que um paciente nos escute, né? O que faz com que um paciente seja permeável às nossas intervenções? Às vezes as intervenções, do ponto de vista lógico, elas são até boas e corretas, mas o que faz com que alguém mude subjetivamente a partir de uma intervenção do psicanalista? Duas coisas: a transferência e o teor energético do campo relacional da análise. E isso é algo que o analista precisa fundar e construir junto com o paciente, o analisando, como vocês quiserem. Então, o paciente só vai escutar e absorver uma determinada intervenção se ele for permeável ao outro analítico, ou seja, se ele permitir que algo do analista, na sua construção, na sua parceria relacional, entre dentro dele e germine como uma planta, uma árvore ou algo assim. Algo que possa produzir um saber. Então, digamos que, retomando o vídeo, o último vídeo, né? Se o analista ele é frio demais, ele se coloca como um objeto distante, né? Ele vai relegar o sujeito a uma condição abandônica, desértica e angustiante. Se ele é presente demais, ou seja, se ele abafa o sujeito que está ali, enfim, ele vai estar, digamos, reproduzindo o lugar de alienação primária aí do grande outro. Vai estar gerando uma espécie de simbiotização com o paciente, não vai permitir que ele possa se desenvolver, crescer e se transformar. Então, relembrando além do princípio do prazer, a questão do Fordá, que eu trabalho no WhatsApp como campo transformacional. O psicanalista ele precisa trabalhar com uma cadência entre presenças e ausências. Tem momentos da análise que nós precisamos estar presentes, né? Do ponto de vista humano, pulsional. Então o psicanalista ele deve ser sempre um humanista, nunca deve perder isso de vista. Nós tratamos pessoas, né? E digamos que esse teor energético deve ser aquilo que sempre permeia a nossa escuta, né? As nossas intervenções. E isso diz respeito a um campo sensível, a um espectro sensível do analista.
perceber se aquela análise ela tá fria, quente, morna, se ela tá esfriando, né? E isso tudo vai da ordem da percepção, da sensação até corporal, subliminar, né, do psicanalista. Então, nesse vídeo do WhatsApp como campo transformacional, eu coloquei a possibilidade do analista fazer intervenções por WhatsApp lúdicas, marcando a sua presença no entre sessões. Ou seja, por que a análise deveria se reduzir às sessões clássicas agendadas, né, no horário habitual, sempre ali, né, sei lá, terça-feira, 5 da tarde? Não, tem pacientes que podem não ter condições ou financeiras ou disposição para marcarem mais uma sessão, vamos supor, às vezes eles precisam, né, de uma presença apenas, nem precisariam de uma sessão completa, né, por vários motivos, e o analista vai lá e planta uma sementinha. Eu estou aqui, lembrei de você, compartilha um vídeo, uma piada, uma reflexão, um livro, um texto, ou algo nesse sentido, e os pacientes também fazem isso com os psicanalistas, né? Então, eu penso que essa noção, esse paradigma das presenças e ausências, esse fora psicanalítico, é o que nos permite ler e aumentar o teor energético de uma análise, a temperatura da análise, o termômetro psicanalítico. E são coisas que pouca gente fala na transmissão da psicanálise, né? Como conseguimos ler o grau, né, a temperatura de uma análise, né? É muito subjetivo isso. É algo que diz a um campo perceptivo, sensível e até subliminar, eu diria, né? Então, se a gente lembrar aquela metáfora que Freud usa dos porcos espinhos, né, que se eles se aproximam muito, eles se furam, e se eles ficam muito distantes, eles congelam, eles têm que ficar numa zona intermediária, assim como o planeta Terra, né? O planeta Terra deu certo porque ele não é nem muito quente nem muito frio, por isso ele abriga a vida, né? Então a análise é isso, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, nem ao abandono do analista, né, que se colocaria numa espécie de casulo perfeccionista, uma posição inafetada do tipo não me toque, e o sujeito que tem que se haver com a sua castração, com o seu vazio, com a sua angústia. Então não considero que a análise deva ser isso, acho isso nocivo, né, como eu tinha falado nos outros vídeos, mas ele também não deve ser uma mãezona que está presente o tempo todo, afagando, né, e tal. Então, digamos assim, que o que é importante na análise é justamente na humanidade do analista haver possibilidade para castração circular, ou seja, castração no sentido de falta, de carência, de limite, né? Lembrando que um dia todo mundo vai morrer, ninguém é perfeito e a gente faz o que pode, né? Então, eu acho que é isso, né? Estender a sua mão humana ao paciente, né? E aí se servir das ferramentas pulsionais que o paciente e o analista podem ter para fazer com que a vida seja leve, divertida e coerente, né? E de qualquer forma, a verdade sempre falta, né? Ou seja, o analista não está ali para, digamos, fechar a verdade do sujeito, mas manter sempre a porta aberta enquanto a gente está vivo. Depois a gente não sabe se vem alguma coisa, se não vem, mas manter a possibilidade da verdade faltar, ela ser não toda, ser incompleta. Então me parece que toda análise de alguma maneira visa isso, mas não com esses dois extremos, e sim num vai e vem sensível que o analista opera em parceria com o seu paciente. E hoje em dia nós sabemos aí na aurora do século XXI, né, a quantidade de psicopatologias e situações de pessoas que não padecem só de recalcamento, denegação, forclusão, né, aquela clínica lacaniana estrutural autoexcludente que eu também tenho críticas, né? Mas as pessoas hoje vêm com um sentimento crônico de vazio, com uma falta de sentido. Elas vêm angustiadas, sem saber o que querem da vida, massacradas pela burocracia do cotidiano, né? Uma espécie de normotização robótica da vida que a nossa sociedade de consumo
e produtividade impõe a todos nós, né? Então, de alguma maneira, o trabalho do analista é como uma espécie de jardineiro que vai ajudar esse paciente a permitir que um saber emerja dentro dele, né? Lembrando que o saber também é não todo, né? Então, é isso aí, pessoal. O que eu queria dizer para hoje era isso, dizer para vocês hoje era isso, né? Que a gente deve sempre procurar utilizar os nossos recursos pulsionais, a nossa humanidade enquanto analistas, para operar um tratamento mediante presenças e ausências. Isso tudo precisa da nossa sensibilidade para acontecer. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado pela presença. Valeu, um grande abraço.